A ferramenta histórico, ela pinta passos anteriores na tua tela. Mas como assim? Como é que ela faz isso? Ela faz através de uma seleção. Primeiro, de qual passo quer pintar. Segundo, de quais áreas você quer pintar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou aqui com o histórico. Vou vir aqui na tela. E eu vou preencher a tela usando os pixels aqui de primeiro e segundo plano. Eu só escolher pixels diferentes. Então para eu pintar aqui com o primeiro plano, eu uso Alt Backspace. E ele preenche automaticamente na tela. Se eu quero preencher com o segundo plano, Ctrl Backspace. Automaticamente eu vejo aqui no meu histórico, eu tenho nada, primeiro plano, segundo plano novamente, primeiro, segundo, primeiro, e eu posso ir variando. Então, posso pegar aqui o balde de tinta, escolher aqui uma cor, clicar na tela, escolher outra cor, clicar na tela. Agora tem alguns passos do balde de tinta também. Aí se eu quiser pintar na tela um passo anterior, eu venho aqui em History Brush. Daí eu pego o History Brush, diminuo o tamanho do pincel, que está bem grande. E eu escolho qual passo eu quero pintar de volta. Então eu venho aqui, defino qual que é o passo, pinto na tela, e ele vai devolver para a tela aquele passo. Se eu escolher um próximo passo, ó, agora ele traz o outro passo, e o outro passo, e assim por diante. No caso, fui pegando várias vezes a mesma cor. E cada vez que eu vou passando aqui, ó, eu estou colorindo com um passo diferente. Se eu quiser devolver a imagem original, eu pego o primeiro passo, e agora ele vai colorindo aqui com a transparência, que é a imagem original. Eu vou voltar aqui alguns passos. Dessa vez só voltando mesmo. E eu defini aqui um outro passo. A borracha, ele também tem essa opção aqui, ó, de Eraser to History. Quando eu estou com a borracha, e eu deixo o Eraser to History, eu vou estar apagando a imagem, mas voltando para aquele histórico. Então, na verdade, ela faz a mesma coisa que se eu pegasse aquela ferramenta. Tanto se eu escolher aqui bloco, como pencil, ou brush, o que eu estou fazendo é, em vez de só apagar a tela, eu estou voltando para o passo do histórico selecionado. Então você pode usar isso tanto com essa ferramenta aqui de cima, History, quanto a própria borracha, se você configurou na borracha. Só lembre que se você configurou na borracha, de desligar essa opção. Se você não quer mais apagar a tua tela voltando para o histórico, desliga aqui a opçãozinha. Agora você apaga de vez a tela, vem aqui, apaga mesmo. Deixa eu aumentar aqui meu pincel, para apagar totalmente a minha imagem. Na dúvida, você não sabe se está apagando bem ou não, você pode usar o Pencil, que como a gente viu ele não tem anti-alias. Daí se apagou, ele com certeza vai apagar todos os pixels. Aqui apaguei todos eles. Eu vou vir agora e preencher a tela com Ctrl Backspace e Alt Backspace. E vou vir com a segunda opção aqui, ó, que é o Art History Brush. Esse Art History Brush, ele faz aqui umas propriedades especiais na hora de você colorir. Então eu vou diminuir o tamanho do pincel. E eu tenho aqui opções como Blend Mode, Transparência. E daí aqui eu tenho alguns modos diferentes de como que vai ser esse pincel. Eu vou mudando aqui o modo. Eu também posso definir aqui uma área e uma tolerância de escolha de pixels na área. E esses modos aqui, o que ele está fazendo, ó, é uma... Só escolher aqui um outro passo. Um efeito artístico na tela. Através da escolha que você fizer aqui. Então eu escolhi aqui, ó, brush pequeno. Se eu pegar aqui o brush curvado, ele vai fazer umas curvinhas. Mas como a imagem aqui é bem pequena, não dá para sentir muito isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma outra imagem. E aqui nessa imagem eu vou primeiro pintar ela com outras cores. Eu vou fazer isso usando aqui Ctrl Backspace, Alt Backspace. Daí eu vou vir aqui no histórico. E vou selecionar aqui o próprio primeiro passo. Tem aqui em cima o desenho de escolha de qual passo que vai ser. E daí quando eu vou pintando na tela, a gente vai já vendo os efeitos na tela. Eu vou colocar aqui, ó, o Curly, mas eu vou aumentar o tamanho do brush, tá bem pequenininho. E conforme eu vou pintando, dá pra gente ver que ele faz efeitinho aqui curvado, tá vendo? Eu vou dar aqui alguns Ctrl Zs. E eu vou selecionar aqui, ó, ele menorzinho. E daí eu vou fazer de novo esse efeito curvado, mas ele vai fazer com um brush bem menor. E eu posso vir aqui pintando na tela. E o que eu estou fazendo é pintando esse passo anterior. Só que ao invés de só pintar os pixels novamente, estou pintando aqui com essa opção especial, curvadinha. E daí eu vou criando uma textura fazendo isso. E ele tem várias opções diferentes. Para cada opção aqui que você escolher, dá para ver que ele faz um tipo de pincel aqui um pouco diferente. E você vai devolvendo a imagem para a tela usando esse pincel aqui diferente. Ele é um pincel bem artístico. Você pode simular essas opções, muitas delas com propriedades avançadas do seu pincel, com um pincel padrão, sem ter que usar esse pincel histórico. Mas ainda assim ele é bem prático de usar. Você só escolhe lá o presetzinho
e vai colorindo a tela. E aqui eu estou colorindo aquela textura de madeira, depois eu vou ligar aqui a textura original para a gente comparar como ficou a versão estilizada com o pincel histórico e a versão original da textura. Vocês vão ver que elas ficam bem semelhantes, é como se você tivesse uma versão aqui pintada, aqui uma versão texturizada da tua imagem original. E ele faz isso porque ele está capturando os pixels reais da imagem original. Então ele já está fazendo aqui a escolha de cor e tudo mais. E, ó, essa versão estilizada, essa versão original. Dá pra ver como é bem próximo as duas texturas, porque a única coisa que ele está fazendo é puxando essas coisas da tela e pintando. E só para ilustrar o modo mais prático de usar o History, mais prático não estou dizendo de facilidade, mas o modo que você usaria no dia a dia. Vou fazer, por exemplo, Ctrl L para trazer o Levels do modo destrutivo e alterei aqui as cores. Aí depois que eu alterei as cores, eu resolvi que eu quero dar saturação, Ctrl U. Eu aumentei aqui a saturação, diminui o brilho. E daí eu percebi que aqui em algumas áreas eu preferia devolver a cor original. Então eu vou vir aqui, um passo antes do Levels, do Hue Saturation, pego o meu pincel, deixo ele bem maior, e onde eu vou pintando, eu estou devolvendo o passo anterior do histórico. Então eu estou voltando antes da correção de cor. E eu tenho uma mescla entre os passos corrigidos e os passos ainda não corrigidos, graças à ferramenta aqui de History Brush.